Rádio Mensagem da Cruz passa a apresentar Vale de Baca, um testemunho de fé e fidelidade a Deus em meio à adversidade. Começa agora aqui em nossa programação Vale de Baca, com Maristela Gandra. Olá, amados, graça e paz do Senhor Jesus. Vamos continuar do capítulo 6, o início do Vale da Enfermidade, o projeto de Deus. Cumprindo o que prometeu, após 3 dias, o Senhor me disse em sonho: quero a minha obra em primeiro lugar em sua vida. Olha isso, queridos. Fiquei perplexa e muito confusa, pois exatamente esta palavra, obra, é um termo restrito e específico muito utilizado nessa instituição religiosa, da qual eu fazia parte, com minha família. Sendo assim, compartilhei o sonho com o pastor e alguns irmãos, e ainda sem entendermos a complexidade dele, guardei-o em meu coração e lembro-me dele todos os dias. Percebo que a cada instante o compreendo mais. Era exatamente isso que o Espírito Santo estava me despertando a conhecer, a sua verdadeira obra. À primeira vista, parecia complexo o que Deus me falara em sonho, porque era notório que a obra estava em primeiro lugar na minha vida, pois era dedicada e disciplinada em tudo que fazia na igreja local. Era a irmã do serviço. Você conhece gente assim na igreja? Alguém se identifica? Comecei então a me culpar por ter falhado em alguma função que exercia. Que presunção a minha, pois sempre falhamos. Mas não era sobre isso que Deus estava a tratar comigo. Com o passar do tempo, fui pela primeira vez entendendo pelo Espírito Santo o que seria a obra em primeiro lugar. Não se tratava de crescer em funções e ministérios ou tê-los em prioridade, mesmo que fizesse tudo com amor e por amor. Crescendo assim, às vezes nem percebemos do risco que corremos de distanciarmos da nossa família, principalmente Deus, e do verdadeiro crescimento, que é na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Com o tempo, no desvendar dos olhos, descobri que fazia muita coisa para Deus, porém sem Deus. Cuidado! Você pode estar fazendo muita coisa para Deus, porém sem Deus. Fazendo aquilo que não está no centro da vontade dele para a sua vida, meu querido, minha querida. Vamos continuar. Começava então uma dolorosa desconstrução, quando então, mais tarde, vinha compreender que estava sendo curada na alma, e o alvo principal era a minha fé diluída por causa do evangelho que a produziu. Um evangelho meritocrático do direito pelo serviço prestado. É legítimo nos dedicarmos nas atividades da nossa igreja local e termos responsabilidades que contribuam para o crescimento do reino de Deus. Mas é antibíblico, em circunstância de uma dedicação exacerbada, mesmo fazendo tudo certo, e no entanto estar fora do propósito de Deus. O prejuízo será devastador e inevitavelmente atingirá a nossa família. Não zelar da família e das almas que vão perecendo sem Cristo incorre num pecado grave, pois o nosso maior ministério está em casa e começa lá. Uma igreja forte se faz com famílias fortes. Abre aspas. Se alguém não cuida de seus parentes, e especialmente dos de sua própria família, negou a fé e é pior que um descrente. Fecha aspas. 1 Timóteo, capítulo 5, verso 8. Existem aqueles que creem que Noé, o pregador da justiça, foi o pior pregador da história.
pois após advertir aos homens que retrocedessem da sua maldade, somente sua família creu na sua mensagem. Abre aspas. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu, e para a salvação da sua família, preparou a arca pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Fecha aspas, Hebreus, capítulo 11, verso 7. Observo que nestes dias o ativismo tem crescido a ponto de roubar todo o nosso tempo com a família e com Deus. Não só o ativismo religioso, mas também o profissional. Precisamos pedir socorro a Deus para que nos ensine a organizar a vida com as prioridades em seus devidos lugares. Quando entregarmos a Deus a direção da nossa vida, verdadeiramente poderemos descansar e assim estaremos seguros, porque teremos da parte dele o precioso tempo de qualidade necessário para colocarmos toda a nossa família dentro da arca. Abre aspas. De que vale ao homem ganhar o mundo inteiro e por inteiro se perder? Fecha aspas, Marcos 8,36. Todos queixam de falta de tempo. Por senso comum, sempre justificamos nossas falhas de produtividade em alguma área de nossas vidas, usando sempre a frase famosa, Não deu tempo. Mas todos nós temos tempo, o mesmo tempo, as mesmas 24 horas, as mesmas medidas de tempo. O que ocorre é que não sabemos administrá-lo, não damos prioridade àquilo que realmente é mais do que importante, é essencial, ou nem sabemos discernir direito o que nos é essencial. Nós vamos continuar falando sobre o assunto tão importante, tempo. Tempo de qualidade e quantidade de tempo. Precisamos colocar em ordem a nossa casa, queridos. O que nós temos visto aí são pessoas adoecidas, dentro de suas igrejas, por uma dedicação muitas vezes exacerbada, levando assim um distanciamento muito grande, tanto de Deus, como também de suas famílias. Precisamos buscar o que é essencial para nós. Dentro da palavra de Deus, o Senhor nos revela o essencial é a nossa casa, a nossa família, mas principalmente o nosso relacionamento com Deus. O Pai nos quer próximos dele. Essa proximidade que nos assemelha a Ele como filhos, com a mesma natureza e propósito. Então nós vamos avançando dentro de uma experiência que eu vivi. Numa dedicação exagerada, às funções, aos ministérios da igreja, eu acabei me perdendo nesta questão de tempo. Havia pouco tempo de relacionar-me tanto com Deus quanto com a minha família. Um alerta, tenha cuidado, você pode estar fazendo muita coisa para Deus sem Deus, fazendo muita coisa que Deus não te pediu para fazer. Mesmo que seja certo, o certo pelo certo não quer dizer que está agradando a Deus. Vou continuar aqui, eu vou ler agora sobre uma experiência aqui no livro de uma enfermeira australiana. E ela lançou um livro com uma lista de 5 principais arrependimentos de doentes terminais. Em seu livro, o nome do livro é Antes de Partir, uma vida transformada pelo convívio com pessoas diante da morte. Bronnie Ware, não sei se é assim que pronuncia o nome dela, Ela colheu inúmeros depoimentos de pessoas que estavam prestes a morrer, sobre o que elas mais se arrependiam nas suas vidas. Então vamos ir, conhecer um pouquinho desses depoimentos. Abre aspas. Eu queria não ter trabalhado tanto. Eu queria ter mantido contato com amigos. Eu queria ter me permitido ser mais feliz. Eu queria ter tido a coragem de expressar o que eu sentia. Eu queria ter tido a coragem de ter vivido uma vida verdadeira para mim e não a que os outros esperavam de mim. Fecha aspas. Para os cristãos, administrarem o tempo com qualidade não deveria ser nenhum problema.
pois encontramos todas as diretrizes que precisamos na palavra de Deus. No primeiro lugar, no topo do nosso tempo diário está Deus. A Ele nos rendemos do amanhecer ao entardecer, através do relacionamento simples e sincero, com base na submissão a toda a sua vontade. Para este relacionamento com intimidade, não há fórmulas, nem rituais. Não cabe religiosidade, nem culpa e nem medo. Apenas uma fé que o agrada. A fé que nos faz conhecê-lo, a fim de que a nossa relação seja agradável. Um relacionamento pleno com Deus como Pai nunca terá como base a busca por Ele pela necessidade da solução de problemas ou por uma vida mais confortável, longe do sofrimento e da dor. Aquele que tem se aproximado de Deus como Pai já experimentou sua paternidade e, portanto, já sabe que Ele nunca permitirá que um filho seu passe por qualquer adversidade sem que antes o recurso já tenha sido providenciado. O Deus do antes, né, queridos? E essa revelação maravilhosa foi imprimida na sua criação, pois o alimento veio antes da fome, apontando-nos um Criador que é provedor. Portanto, quem o busca somente pela necessidade ainda não o conheceu. Sua fé não passa de uma crença infundada e sem fruto. Quem o conheceu, o tem buscado por quem ele é. E ele é abençoador de todos que o buscam. Ou seja, temos o entendimento renovado por saber que já somos abençoados. E o propósito agora é que quanto mais próximo dele somos, mais parecidos com ele nos tornamos. O projeto é de nos tornarmos abençoadores de nossos irmãos. Esta é a fé que agrada a Deus. Abre aspas, sem fé, ninguém pode agradar a Deus, porque quem vai a Ele precisa crer que Ele existe e que é abençoador daquele que busca conhecê-lo. Hebreus 11:6. O pai conhece o filho e o filho conhece o pai. Sentam-se à mesa juntos, vão para o trabalho juntos, estão juntos no trânsito, na igreja e no lazer. Entram para o quarto e fecham a porta. Estando juntos, não há segredos entre eles. Sem o conhecimento da paternidade de Deus, o que vemos são filhos ansiosos e inseguros. Somente o Espírito Santo, através do verdadeiro Evangelho, pode gerar filhos que cumpram o seu propósito nessa terra. E o seu propósito é que sejamos parecidos com o Pai. A obra que o Espírito está operando em nós é justamente nos tornar imagem e semelhança, assim como o Filho, letra maiúscula, é. Através do bom e agradável relacionamento com Deus, as demais prioridades são administradas facilmente, pois por meio do Espírito Santo de Deus, priorizaremos em seguida a nossa família. Nenhuma instituição, nem empresa, nem ministério ou qualquer outro valor tem mais apreço do que a nossa família. Todavia, ela tem sido deixada de lado, resultando em casamentos fracassados e filhos desorientados. Lembrem-se de que Noé conseguiu o que muitos cristãos não conseguem hoje, que foi colocar dentro da arca toda a sua família. A nossa caminhada cristã, a nossa vida está baseada no relacionamento de intimidade com o nosso Pai. Esta é a fé que o agrada, a fé que me leva a conhecê-lo. Amém? Deus abençoe. Você acabou de ouvir mais um áudio leitura do livro No Vale de Baca, Além do Câncer, 4ª edição. Convido você a adquirir o seu exemplar entrando em contato conosco pelo WhatsApp 31 985 26 8508. Nós enviamos para todo o Brasil e fora do Brasil. Deus abençoe a sua vida. Obrigada. A Rádio Mensagem da Cruz apresentou Vale de Baca com Maristela Gandra.